Olá, bom dia. Estamos no meio do mês de agosto. A partir de amanhã começa oficialmente a campanha eleitoral deste ano. A partir de amanhã os candidatos já estão liberados para fazer suas campanhas. O que muda no calendário eleitoral a partir de agora? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem me veio dar todos esses detalhes, tomar café comigo da manhã hoje, foi o doutor Carlos Sérgio de Carvalho Barros, que é advogado especialista em direito eleitoral. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Um café da manhã maravilhoso e falar para essa TV tão importante. Pois é, então vamos tomar café e falar sobre processo eleitoral, período eleitoral. Oficialmente começa a partir de amanhã, é isso? É amanhã. Amanhã começa o direito dos candidatos e do eleitor de fazer e participar da propaganda eleitoral, que deve se estender até o dia 4 de outubro. 4 de outubro, que é a eleição no dia 7 de outubro. Primeiro domingo de outubro é sempre as eleições, cai nesse ano no dia 7 de outubro. 7, ótimo. Então, dia 7 até lá, a gente tem um tempinho, 45 dias, né? Porque houve uma redução bem drástica nesse período. Na verdade, antes as campanhas eram 90 dias, hoje caiu praticamente pela metade. Mas nesse ano, como o dia 7 de outubro, o primeiro domingo é no dia 7, a campanha terá, na verdade, 47 dias. Por causa da mobilidade do primeiro domingo, exatamente. Não é isso, né? Mas é uma redução bem boa, vamos dizer exatamente. assim, pela metade. A ideia do legislador era conter gastos, diminuir a campanha para torná-la mais barata e possibilitar que todos os candidatos possam concorrer em condições mais ou menos igualitárias, né? Quase. Vamos Essa é a pretensão. Vamos já falar sobre isso aí, mas antes vamos pegar esses prazos. A partir de hoje, dia 15, o que já está funcionando? O que começa no calendário eleitoral a partir de hoje? Hoje, até às 19 horas, é o prazo final para os pedidos de registro de candidatura. Desde as convenções, e se iniciou o prazo de pedido de registro e agora às 19 horas encerra-se o prazo. Quem não requerer o registro da sua candidatura até às 19 horas de hoje não será candidato. A princípio, porque há ainda também exceções para alguém que possa ter sido escolhido em convenção e que o partido não requereu, ainda terá um prazo posterior para também requerer o seu registro, bem como as vagas remanescentes, algumas vagas que sobrarem, que houver algum, ainda poderão ser preenchidos pelos partidos ou coligações aí até o dia 7 de setembro. 7 de setembro. Quer dizer, tudo tem assim uma segunda chance, vamos dizer assim, né? Quem não se fizer o seu pedido de registro. Quem não fizer registrar até hoje, às 19 horas, oficialmente não pode mais, mas tem sempre algumas outras situações em que o assunto pode ser... A situação é caso ele tenha sido escolhido em convenção e por acaso houve um erro do partido, o partido não requeriu o seu registro, aí ele pode fazer o registro, requerer o registro da sua candidatura individualmente. É um prazo agora de 2 dias que ele tem para fazer isso. Então, deixa essas exceções para lá. Vamos falar do que é oficial. A partir de hoje, às 19 horas, quem não se registrou não é candidato. Em regra, os candidatos têm até hoje às 19 horas para requerer. Ótimo. Quem mais que vence hoje? Hoje se inicia também o prazo na qual os cartórios eleitorais ficarão abertos aos sábados e domingos. Todo dia agora é dia útil para a Justiça Eleitoral. Até a diplomação dos eleitos, agora todos os dias serão dia úteis, não tem sábado, não tem domingo. Os prazos passam a correr nesse período e até as publicações também será no edital lá no TRE. Os advogados têm que montar suas estruturas dos candidatos para estar sempre no TRE, porque inúmeras decisões judiciais serão publicadas através de edital fixado lá no TRE. Essas mudanças burocráticas, vamos dizer assim, quais dessas mudanças impactam mais no trabalho de vocês? Não, na verdade é um impacto muito grande, né? Porque o advogado agora não tem mais final de semana, ele não tem horário. Quem trabalha numa campanha eleitoral sabe que a dedicação é exclusiva. É full time, aí não tem tempo. Então, a campanha diminuiu o período de campanha, mas a celeridade da Justiça Eleitoral tem que ser enorme, inclusive porque agora, feitos os pedidos de registro, haverá publicação do edital e apreciar o prazo de 5 dias para eventual impugnação. Isso eu queria saber. O prazo de impugnação a partir desses registros também já começa a partir de amanhã?
Depende agora do tribunal. Se o tribunal determinará a publicação do edital com todos os pedidos de registro de candidatura ainda hoje ou só amanhã, provavelmente seja amanhã, aí sim, a partir dessa data, se inicia o prazo de 5 dias para que partidos políticos do Ministério Público ou as coligações possam impugnar eventual candidato. Quem perder esse prazo e estava pensando numa possibilidade de impugnação de alguma candidatura não pode mais? Não pode mais. As candidaturas, as situações de inelegibilidades infraconstitucionais, o caso de rejeição de contas ou condenações por ações penais ou de improbidade, o prazo é agora. Depois, só se for alguma inelegibilidade superveniente ao registro. Portanto, nós temos ainda, se por acaso alguém vier a incidir numa causa de inelegibilidade... Essa palavrinha é complicada mesmo, pode tropeçar. Entre o período do registro e o dia da eleição, isso poderá ainda vir a ser suscitado no recurso contra a expedição do diploma após a diplomação. Mas a regra é que todas as causas de inelegibilidade sejam aferidas agora, no momento do registro da candidatura. Deixa eu só fazer uma outra pergunta. Com relação a candidatos, por exemplo, se nesse período, a partir de amanhã já está registrado, eu me registrei. Certo. De repente descobre que pela lei da ficha limpa ou qualquer outro motivo, eu estou inelegível. Eu posso ainda, dentro desse período, a partir de amanhã, fazer a troca de candidatura de mim por meu filho, por meu marido, por meu esposo? Pode sim. Os candidatos têm até 20 dias antes das eleições para serem substituídos, seja por que motivo for. Em caso de rejeição de conta, ou a própria pessoa desistiu mesmo, não conseguiu imprimir um ritmo de campanha, ele pode ainda ser substituído até 20 dias antes das eleições. Tá, ainda tem um prazinho aí, ainda tem um tempinho pela frente para pensar, para ver o que vai acontecer. Agora, após essa data, só em caso de falecimento do candidato vier a falecer até a véspera da eleição, ele poderá ser substituído. Essa é uma situação extrema, pode sim fazer a substituição, né? Mas a gente vai fazer agora o intervalo na nossa conversa. Esse bate-papo aqui tá bom, mas eu vou fazer um intervalinho e a gente volta já para continuar esse bate-papo. Mais um minutinho, tá? Estamos de volta aqui para sabermos um pouco mais sobre prazos, campanha, tudo o que vai acontecer a partir de agora até o dia da eleição, quando nós vamos escolher governadores, deputados, senadores, essa coisa toda. Aí a gente fica pensando assim, começou o período eleitoral, mas é campanha no rádio, na TV já? Não, só a partir do dia 31, final do mês. Então, de agora, agosto... a partir de agora, os partidos, os candidatos e as televisões, os meios de comunicação deverão se reunir junto com o TRE para estabelecer o plano de mídia, como é que vai ser a veiculação dessas propagandas, respeitando o tempo de cada um definido pela legislação e selecionando também os horários de maior audiência, de menor audiência, que não pode haver nenhum tipo de privilégio a nenhum candidato. Não pode haver nenhum tipo de privilégio. Essa questão de tempo na TV é sempre uma coisa que atrai muito o candidato, né? Todo mundo quer aparecer um pouquinho. Mesmo quando você aparece 5 segundos já está de bom tamanho, você acha que consegue dar mensagem? Às vezes 5 segundos talvez seja um tempo muito diminuto para você veicular. Tipo assim, oi, sou candidato. Veicular alguma mensagem. Mas tem alguns heróis que têm conseguido. Às vezes, em tempos exíguos, eles conseguem passar uma mensagem, o meio de comunicação, o marketing, a capacidade pessoal também do candidato de expressar alguma coisa em poucas palavras também é muito fundamental, né? Precisa ser muito bom. Claro que o tempo de televisão ele é definido pela representação dos partidos na Câmara dos Deputados. Existem partidos maiores que têm um tempo maior. Inclusive para presidente da República agora nós teremos uma desproporção enorme, onde tem um candidato que ele reúne os maiores bancadas do país e vai ter aí praticamente 3 vezes mais tempo do que os outros candidatos. Mas é a questão de direitos iguais, né? Tudo bem. Mas essa questão vamos falar agora de bastidores, né? Essa questão é sempre muito
levada a sério na hora de montar, de fazer essas composições, né? O tempo que você vai ter no rádio, na TV para transmitir essa mensagem. Isso tira bastante o sono dos candidatos, né? Sem dúvida, é uma questão, é uma matemática, uma logística, pensar no tempo de televisão, pensar no caso das coligações proporcionais, qual é a possibilidade de eu vir a ter êxito, me coligando com este ou com aquele partido, faz parte da matemática eleitoral e essa, inclusive, pela legislação, é a última eleição na qual teremos coligações proporcionais. A legislação não autoriza mais, a partir de 2020, coligações para as eleições proporcionais, no caso, vereador, deputado estadual e deputado federal. Entendi. Tá. Vamos agora falar hipoteticamente. Nós já estamos no dia 31. Certo. Já começou tudo. O que o candidato pode, o que não pode fazer em termos de propaganda eleitoral? Pois é, a propaganda no rádio e na televisão começa dia 31, mas a propaganda em geral começa amanhã. Né? Então já teremos aí a possibilidade da manifestação, da opinião, das ideias dos candidatos e eles devem respeitar algumas regras. Né? Não se permite propaganda em cartazes maior do que meio metro quadrado, não se permite mais pintura, que era comum a pintura das casas, dos muros, isso não é mais permitido, a propaganda deve ser em papel, adesivo até meio metro quadrado. Né? Não pode haver envelopamento dos carros, mas tão somente a propaganda até o vidro traseiro, desde que micro perfurado. Então houve uma tentativa de evitar não só uma certa poluição visual com aquele excesso de propaganda. Há muito tempo já não se autoriza os outdoor, né? Então, mas como também se pensa na diminuição dos gastos. A lógica do direito eleitoral é diminuir os gastos, possibilitar que os candidatos possam fazer uma campanha com o mínimo de recursos possível e também garantir ao eleitor que não seja tomado, invadido por um excesso de propaganda que também acaba por confundi-lo na hora da escolha. Esse é um dos nortes do direito eleitoral. Sim, mas, por exemplo, eu posso pegar o muro da minha casa, por minha decisão, eu sou partidária do candidato lá fulano, e vou pegar o muro da minha casa e vou eu vou pintar com o nome dele. Eu posso fazer isso? Não pode, você não pode. Há uma grande discussão, inclusive, sobre isso, sobre essa restrição ao direito de propriedade, à livre manifestação, à liberdade individual, mas você não pode pintar o muro da sua casa além do limite de... Você não pode pintar de modo algum, mas você pode fixar cartaz. Pintar eu não posso, botar um cartazinho lá. Cartaz ou um adesivo até tamanho determinado. Metro quadrado. Exatamente, esse pequeno tamanho de meio metro quadrado. Caso você faça isso, você pode ser multado de 5 mil até 25 mil reais por propaganda irregular. E o candidato beneficiado, caso tenha ciência dessa propaganda e tendo ciência não tomou as medidas necessárias para cessar essa propaganda irregular, ele também poderá ser multado, também será punido. Quer dizer, a minha paixão pelo candidato não interessa muito, né? Interessa as regras que estão estabelecidas e que devem ser cumpridas por todo mundo. Exatamente. Eu penso que a Justiça Eleitoral, ao estabelecer essa proibição, ela visa não só, porque às vezes há simulações também, aí apareceriam milhares de apaixonados pelos seus candidatos, querendo pintar os muros das suas casas, a sua casa inteira até, eles podem querer pintar. E aí há algumas regras de que a propaganda deve ter esse tamanho para possibilitar uma certa igualdade entre os pretendentes. Eu só estou dizendo que todo esse trabalho da Justiça Eleitoral em normatizar de forma diferente essa eleição, um dos objetivos é esse, diminuir os custos eleitorais. Está dando para cumprir, na sua opinião? Pois é, esse é um ideal, esse é um sonho, essa é uma meta de que as campanhas possam ser feitas com um custo mínimo, porque imagina-se que assim os candidatos estariam menos comprometidos ao poder econômico e, portanto, estariam mais livres, mais à vontade, mais... ligados a realmente quem votou nele. Portanto, corresponderia a possibilidade de corresponder melhor às expectativas do eleitorado contra a influência do abuso do poder econômico, do abuso do poder político. É todo esse o sentido do direito eleitoral, que as campanhas se realizem com transparência e com menor custo. E uma das consequências disso seria um menor número de decisões depois por abuso de poder econômico, como a gente tem visto até agora, né? De verdade, tem crescido muito as ações por abuso
há uma completa judicialização das eleições, algo que já se fala bastante, e é o que nós estamos vendo. Realmente, hoje, o Poder Judiciário, ele participa decisivamente, não só cabia à Justiça Eleitoral organizar o cadastro de eleitores, organizar o funcionamento da urna eletrônica, mas hoje ela tem além dessa função administrativa de organizar o ato de votação, ela também acaba interferindo hoje, julgando inúmeros casos relativos à conduta dos candidatos que podem até chegar ao limite de impedi-lo de registrar a candidatura ou de cassar o mandato se o diploma pode já tivesse alterar o resultado de uma eleição, né? Com pode toda alterar, certeza. exatamente. Mas sobre isso nós vamos falar de novo no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalinho, mas é pouquinho, só um minuto e eu volto já já. Já voltamos aqui para o nosso último bloco de conversa sobre o processo eleitoral, melhor, sobre a campanha eleitoral que vai começar amanhã. Se prepare, a gente vai ter 47 dias este ano de campanha eleitoral por conta da mobilidade do dia da eleição, que esse ano foi para 7 de outubro. Você tocou num ponto importante aí que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre a judicialização do resultado das eleições. Até que ponto todas essas mudanças vão impactar nessa judicialização? Será que a partir de agora, com essa tentativa de tornar iguais todos os candidatos, todos os participantes do processo, a gente pode ter um número menor ou uma participação menor do judiciário dentro desse processo? Pois é, o que a gente tem visto é que a participação tem sido cada vez maior. Antigamente só eram controlados o poder, a administração em si. Na verdade, há tempos atrás, os políticos, os administradores eram quase que totalmente irresponsáveis, né? Aí começou todo o movimento desde a Constituição de 88, com a Lei de Improbidade Administrativa, responsabilizando os gestores. E passamos para a responsabilização durante a campanha eleitoral. O marco foi a lei que instituiu a captação ilícita de sufrágio, a compra de voto como uma infração eleitoral possível de cassação do mandato. E hoje nós estamos vendo que até a pré-campanha está sendo já regulada e até a atividade partidária, fora dos períodos eleitorais, também começa a ser regulada pelo direito. Judiciário. Isso tem um lado muito bom, muito benéfico, mas por outro lado também acaba trazendo para a seara judicial uma preponderância que precisa ser melhor avaliada e com certeza já começa a ser avaliada por parte da classe política e da própria sociedade. Até que ponto é benéfico que as eleições sejam decididas nos tribunais, né? Eu penso que bom mesmo é ter uma eleição limpa, transparente, com os candidatos debatendo suas ideias, suas propostas e a população acompanhando, participando e decidindo, porque nós vivemos numa república democrática, a soberania e o poder emana do povo. Então o povo é que deve decidir quem são os seus governantes, os seus representantes, cabendo ao árbitro, que é o Poder Judiciário, intervenções mínimas. Que nem um jogo na Copa do Mundo. Numa final de Copa do Mundo, o juiz deve aparecer o mínimo possível. Não? Um bom juiz é aquele que pouco aparece. É verdade. Essa é a regra do futebol. Porque se ele não aparece é porque as coisas estão caminhando corretamente. Exatamente. É mais ou menos. Mas nós vamos chegar nesse estágio aí de idealização desse processo democrático através das eleições. Mas, falando na participação do judiciário, a gente lembra também uma outra coisa que tem muita importância agora, muita influência, vamos dizer, as redes sociais. Até que ponto essas redes, essas coisas todas influenciam também num processo eleitoral como esse? Você tocou num assunto muito importante, que realmente, talvez nessa eleição, as redes sociais terão aí uma participação similar da própria televisão, do horário eleitoral gratuito. Talvez a internet acaba até se sobrepondo a influenciando pela rapidez com o que acontece, da informação, pela interação
entre quem vincula a notícia e o receptador dessa notícia. E o direito eleitoral está preocupado com isso. Então há essa preocupação com as fake news, com todo o cuidado, uma vez que é instantânea a possibilidade de dano a uma candidatura, numa mentira, numa falsa informação criada que pode provocar danos, e cujo direito eleitoral, para responder a isso, tende a demorar um certo tempo na propaganda. E o estrago já foi feito. O estrago já foi feito, e fica sempre aquela dúvida se aquela informação ela seria realmente verídica ou não, porque o brasileiro, inclusive, tem essa tendência: se a pessoa é acusada, é denunciado, quase sempre já é culpado. Já é culpado, é verdade. Isso não é verdade, isso muitas vezes não é verdade, ou nem sempre é verdade, e, portanto, deve ser sempre um direito de resposta proporcional ao agravo, mas que, devido à rapidez da internet e ao curto espaço de tempo da campanha, que diminuiu bastante, talvez muitas... O direito de resposta pode até sair depois da campanha, do resultado da campanha. A internet é a possibilidade, né, do direito de resposta proporcional. Inclusive, a legislação agora, pela primeira vez, autoriza o impulsionamento da propaganda eleitoral. O candidato... O que é isso? O eleitor não pode, mas o próprio candidato, o partido ou a coligação pode contratar as plataformas de mídias, aí, Facebook, Instagram, e impulsionar a sua propaganda eleitoral, né? Desde que fique lá registrado que se trata de uma propaganda eleitoral, com o número CNPJ do candidato, informando ao eleitor que aquela não é uma veiculação espontânea, porque o eleitor mesmo só pode veicular a propaganda na internet de forma gratuita. Ninguém pode... A única forma de propaganda paga na internet é essa, do impulsionamento da propaganda feita pelo próprio candidato. E é possível também pagar, por exemplo, essas buscas no Google. O candidato tem seu nome lá, e caso alguém procure no Google informações sobre a pessoa dele, que tem uma certa prioridade, é um mecanismo de busca que pode haver também valores pagos para que essa busca tenha algum destaque dentro da internet. Esses são os meios lícitos de fazer a campanha. Meio lícito de fazer a campanha. Claro que devem obedecer os limites de gasto dos candidatos. Todos os candidatos têm um limite máximo de gastos. Esses gastos com a internet, assim como os demais gastos, devem constar na prestação de conta do candidato e podem servir para eventual impugnação de suas candidaturas, caso tenha havido excesso de gasto ou gastos ilícitos durante a campanha. Entendi. A fiscalização também agora parece que fica um pouco mais, vamos dizer, intensa, na medida em que cada pessoa com o celular ou acesso a uma rede social também pode se transformar num braço do judiciário, de fiscalizar, de fazer isso tudo. E isso também é uma preocupação que os candidatos devem ter, né, Carlos? Inclusive a Justiça Eleitoral dispõe aí de um sistema Pardal, que possibilita. É claro que sempre deve-se ter muito cuidado, muita atenção, porque ao mesmo tempo que pode-se estar vinculando uma denúncia importante, pode-se estar também criando-se um factoide, né? Na política existe também muitos fatos falsos criados com o intuito de impactar na campanha e influenciar no resultado da eleição. Só uma última pergunta, você diria que o nosso eleitorado, depois de tantos escândalos, tantas coisas que aconteceram nos últimos 2 anos, mais ou menos, ele já está mais, vamos dizer, mais conscientizado da importância desse voto que ele vai dar agora, o resultado que isso pode ter em todos os sentidos da vida? Será que a gente já está preparado para essa escolha bem consciente? Eu acredito que sim, né? Tem muita gente que diz que não, porque o eleitorado às vezes não caminha no sentido da ideia daquela pessoa. Mas eu penso que, no geral, as pessoas hoje têm muito mais informações, as pessoas têm mais independência, mais conhecimento para poder avaliar, decidir e votar em quem realmente deseja e quem acredita que seja o melhor para o seu país. É claro que nós devemos mostrar mais os candidatos, ter mais debate, mais transparência, mais participação popular, mas eu acredito que tem havido grandes avanços e agora o que há também é que na campanha o eleitor participa ativamente, mas depois no mandato ele acaba se distanciando e aquele que ele elegeu passa a ser um estranho para ele. Isso é muito ruim para a democracia. O eleitor é estranho para o candidato é estranho para o eleitor, depois no final eles não se conhecem, um não cobra do outro aquilo que os dois prometeram. Exatamente. Mais ou menos isso. E a participação que existe na campanha eleitoral, que ela possa também existir durante o exercício do mandato. O eleitor é um representante do povo, é um representante da população e deve responder às expectativas daquele que o colocou lá.
Com toda certeza, esse é o ideal, né? A gente vai até outra vez, a gente vai chegar nesse estágio, onde a gente aprenda a cobrar daquele que a gente colocou lá, o que ele pensava, o que ele apresentava durante a campanha, que batia com os nossos ideais. Depois que chega lá, parece que a coisa desanda um pouquinho, uma amnésia seletiva, e a gente não consegue mais entender o que está sendo apresentado. Mas vamos combinar uma coisa, a gente vai conversar muito ainda durante essa campanha, tá? Tem muita coisinha assim para a gente saber, para o eleitorado saber, para o eleitor saber o que pode e o que não pode, para ele também ficar como um fiscalizador, né? Eu acho que na medida em que todo mundo está participando do processo, as chances dele dar certo é bem maior. Com certeza, eu penso que esse é o grande segredo da democracia, é a transparência, é a informação, é a participação de todos. Então vamos todos participar. Muito obrigada, Carlos Sérgio, por mais essa participação no nosso programa. Eu que agradeço, um prazer enorme, estamos à disposição. Bom dia. Bom dia. E você já sabe, tudo isso aqui fica à sua disposição, fique atento, começa tudo amanhã, a partir de amanhã começa a campanha eleitoral, a gente vai ficar sempre atento, dando todas as informações aqui e tudo que a gente conversar aqui fica à sua disposição no nosso site, você pode acessar a hora que você quiser. Mas todos os dias, como você já sabe, eu vou estar te esperando aqui às 8h30 da manhã, tá bom? Tchau!